É igual você falou e citou que tem pessoas ali que trabalham, mas são coagidas por outros que não trabalham e que não deixam expandir o que acontece dentro do hospital. E nisso eu ganhei carta de repúdio dentro de postos, UPAs, ganhei ameaças, igual eu falei pra vocês. Ameaças de morte, Ameaça de mortes, pagaram pra me executar, né? Pra calar sua voz. Isso aí, pra calar minha voz, porque a gente foi atrás de pessoas aí que passavam de estar indo embora, até a beira da casa também, né? E sem escrúpulo essas pessoas, elas, na verdade, nessa negligência, elas matam as pessoas, que é a pessoa, o pagador de imposto, né? Sim. Que é um imposto caríssimo. Eu tenho outras coisas que eu faço, mas o que Deus colocou no meu coração, que eu não consigo sair, é de ajudar essas pessoas a serem, na verdade, tratadas humanamente. Eu acredito que trabalhar com a vida, você tem uma responsabilidade maior. Porque Sim. ninguém, primeiramente, trabalhar com o público não é fácil. Não. Imagina com pessoas doentes, né? Pessoa que já tá ali, de uma certa forma, debilitada, precisa de um atendimento, de um socorro, e você é negligenciado naquele momento. Ela falou assim, que tem que fazer mais UPA, que tem que fazer mais postos. Eu falei, eu ergui a mão, aí ninguém deixava eu falar. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Por que fazer mais UPA e mais posto? Não, porque tem que ter. Falei, por que tem que ter? Você já fez alguma fiscalização? Caso você não saiba, tá faltando médico. E os médicos que tem, cata e vai embora. Pra que eu vou fazer mais UPA? Porque assim, numa empresa privada, por exemplo, seja de qual segmento for, e acredito que dentro dos hospitais particulares é assim. Sim. Pô, se o horário de entrada daquele profissional, seja o médico do hospital, seja o faxineiro do hospital, é 7 horas, o cara tem o hábito de chegar às 8, não é mandado chega embora. Uma vez, chega 2, meu amigão, tchau, pega as suas coisas, não precisa mais vir. Sim. Aí na outra vez ele abriu a porta, ele falou, mas quem é você? Foi o seu André, por quê? Eu vim fiscalizar o senhor. Nossa, você tá me intimando? Eu falei, tô te intimando, sim senhor, vou chamar a polícia. Eu falei, também vou chamar. Aí ele chamou, aí o policial foi lá e tudo, falou assim, primeiro ele veio, perguntou quem era eu, tal, falei o que eu tava fazendo. Aí contei a situação da senhora. Ele olhou assim para as pessoas assim e falou assim, você tá vendo esse rapaz aqui? Ele tem viés político. Vocês têm que parar de trocar cesta básica por voto. Vocês têm que tomar... Ele olhou pra população e falou, vocês têm que tomar vergonha na cara. Aí ele olhou para mim e falou assim, não para seu trabalho. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00. Taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcastle TV. Um canal onde nós trazemos convidados especiais para compartilhar suas trajetórias ou seus trabalhos, enfim, papo real aqui. O canal do bate-papo do mundo real. E aí, Medina? Hoje vai ser interessante, galera. Já curte, comenta e compartilha, porque vai valer a pena. Eu acredito que é um trabalho... Tem que ter coragem, viu, Gustavo? Tem que ter coragem, tem que dar a cara para bater. Tem que ser ousado. Vai ser importante hoje. Eu acho que é algo que, assim, é um bate-papo sobre o mundo real da população da nossa cidade. E muitas vezes
o ato desumano que ocorre em lugares que deveriam cuidar de pessoas. Então, admiro muito o trabalho aqui do nosso convidado. Seja muito bem-vindo, André Cardoso. Que isso, hein, Andrezão? Bem-vindo, André. Tamo Obrigado. junto, hein, Andrezão? Muito obrigado pelo convite e vamos conversar um pouquinho sobre os desafios da saúde de Campinas, né? Sim, Andrezão. Andrezão, em primeiro lugar, né, é o que nós falamos aqui nessa introdução, parabenizar aí o trabalho que você faz de mostrar aí o mundo real, né, do que acontece em praticamente todos os hospitais públicos aqui da nossa cidade, as UPAs, né? Sim. Não generalizando, com certeza em todos esses ambientes tem pessoas muito boas, Sim. que são profissionais, que têm propósito ali nas suas profissões, nas profissões que elas escolheram como uma forma de sustento para a vida delas, né? Eu acho que quando a gente escolhe, né, toma a decisão, que aí é o livre-arbítrio da vida. Com Tô até certeza. gaguejando aqui, ó. Mas certeza. de você trabalhar na área da saúde, eu vejo que assim, é um propósito, né? Você tem que ter um propósito, você tem que... É o mandamento de Deus, de amar o próximo como a ti mesmo, né? Tipo, porque a pessoa que vai no hospital, e hoje nós sabemos que, para você ir no hospital público, você já tem que estar preparado, você já vai consciente, você vai gastar umas horas ali, Sim. né? Infelizmente, isso não só na nossa cidade, mas praticamente todo território nacional é dessa forma. A pessoa vai porque ela está precisando mesmo, né? Sim. Ela está com alguma coisa ali que está afligindo ela, uma dor física, enfim, uma doença que precisa ser tratada, curada, descobrir o que a pessoa tem. Sim. E aí, infelizmente, né, eu acredito que seja uma minoria, mas aquela minoria que contamina, aquela minoria que danifica todo um setor, toda uma área, né? Danifica a reputação, que trabalham nesses locais e não levam com o propósito que deveriam levar, não levam com a seriedade e compromisso que deveriam ter, e aí acaba afetando diretamente e negativamente a vida das pessoas, da população que trabalha, que a maioria são pessoas que lutam pela vida. Os idosos lutaram uma vida inteira e quando precisam receber aí um mínimo de conforto e solidariedade, né? Não tem. Profissionalismo não tem. E aí você é um cara que eu admiro muito por meter a cara e se expor, né? Para mostrar até uma certa revolta ali que eu vi que você expõe, né, as Sim. coisas erradas. Então me conta aí, né, o porquê, como que começou isso daí, porque sei que tem vários vídeos seus ali, eu falo, pô, esse cara é diferente, esse cara aí mete a cara mesmo. Mas como que começou assim, essa sua jornada aí principalmente nas UPAs e nos hospitais aqui da nossa região? Ótimo. Então vamos lá. Recapitulando, novamente, obrigado pelo convite, Gustavo, Medina. Ali o Samuca também, um abraço. E eu vou começar como eu começo meus vídeos. Para quem não me conhece, eu sou André Cardoso. Para quem não me conhece. A trajetória começou em meados de agosto, setembro. Quando eu conheci um rapaz, né, ali no partido, e eu decidi começar a fazer vídeos ali com ele em hospitais. Eu fui convidado, né? E nisso nós fomos no Mário Gatti. Foi o primeiro. Nisso a gente vendo ali a dança, igual eu falei pra vocês, a dança dos ratos, né? Uhum. Médicos passando a digital, indo embora, né? Foi tendo um gosto, igual você também citou. Eu vou colocar aqui, eu sou professor de educação física, estudante de nutrição, também sou analista de sistema, mas parei tudo isso aí para que eu pudesse começar a ajudar as pessoas também. Eu tenho outras coisas que eu faço, mas o que Deus colocou no meu coração, que eu não consigo sair, é de ajudar essas pessoas a serem, na verdade, tratadas humanamente.
E assim, então, eu fui candidato ano passado, 2024, e não entrei. Eu fui pouco conhecido. Meu Instagram tinha 2.500 pessoas em outubro. Hoje eu tô batendo na casa dos 9.000 já, orgânico. Então, hoje, com o meu trabalho progressivo, a gente consegue chegar a muitas pessoas e a várias denúncias que existem na cidade de Campinas. Inclusive, igual você falou, em UPAs, hospitais e postos. A cidade de Campinas é uma verdadeira baderna, né? Você que está me assistindo pode relatar, porque eu peguei bastante relato de pessoas em beira a mercados, shopping, etc. E as pessoas relatavam, a maioria das pessoas, 99%, tinha uma pessoa da família, um ente querido, ou uma pessoa que conhecia que tinha passado por negligência médica. Certo. E eu via que só tinha um rapaz que fazia, foi esse que fazia os vídeos comigo no final, que eu comecei a fazer com ele. Mas ele fez um trabalho de 3 anos. E aí eu continuei fazendo. Eu fui crescendo. E fui entendendo mais qual que era o cerco e o circo que acontece nos hospitais e nas UPAs da cidade de Campinas e nos postos. É igual você falou e citou, que tem pessoas ali que trabalham, mas são coagidas por outros que não trabalham e que não deixam expandir o que acontece dentro do hospital. E nisso eu ganhei carta de repúdio dentro de postos, UPAs, ganhei ameaças, igual eu falei para vocês. Ameaças de morte, Ameaça inclusive. de mortes, pagaram para me executar, né? Para calar sua voz. Isso aí, para calar minha voz, porque a gente foi atrás de pessoas aí que passavam de estar indo embora, até a beira da casa também, né? E sem escrúpulo, essas pessoas, elas, na verdade, nessa negligência, elas matam as pessoas, que é a pessoa, o pagador de imposto, né? Sim. Que é um imposto caríssimo. Exatamente sobre isso que eu ia falar, porque igual eu acredito o seguinte, eu tô meio ruinzinha, gente, e eu tô evitando de ir pro hospital. Então você vai quando não tem mais jeito, você já tentou com chá em casa, você já tentou se curar em casa, na última situação aí você vai pro hospital. E chega lá e ser mal atendido. Eu acredito que trabalhar com a vida, você tem uma responsabilidade maior. Porque primeiramente, trabalhar com o público não é fácil. Não. Imagina com pessoas doentes, né? Pessoa que já tá ali de uma certa forma debilitada, precisa de um atendimento, de um socorro, e você é negligenciado naquele momento. Eu passei por um desprazer de acompanhar minha mãe no hospital. Aconteceu algumas situações ali. Eu consegui verbalizar o que estava acontecendo. Chegou na pessoa responsável do hospital. Mas eu confesso para você que eu não sei o que aconteceu com o colaborador, com a pessoa naquele momento. E dá uma sensação de incapacidade, porque não é um serviço gratuito. Embora você vai lá para você receber o atendimento, você, né, tem... Parece que não é pago, mas é pago. Os nossos impostos estão aí. Então, assim, com um serviço tão caro, que exige tanto de nós, no momento que você mais precisa ser maltratado, dá uma sensação de incapacidade e que não vai ter uma punição para aquilo que está acontecendo ali dentro. E a resposta foi o seguinte: troca o turno, vai trocar o turno, a gente vai ver o que faz com essa equipe, mas a verdade é que a gente sabe que isso vai continuar acontecendo, que vai ter pessoas ali que não vão saber se comunicar, não vai chegar em quem tem que chegar, e o quem paga a conta final é o paciente, que está ali para ser tratado e é muitas vezes lesado. No período que eu fiquei ali, que foram 10 dias acompanhando a minha mãe, eu vi pessoas tomando medicação errado, eu vi pessoas que precisavam ser alimentadas, não sendo alimentadas, eu alimentei o paciente, a comida chegou, gente, a pessoa não consegue se movimentar, como é que ela vai comer? Tá ali a comida, olha que coisa mais triste. A comida tá ali, o paciente não é alimentado e vi muitas outras coisas, situação de higiene que precisava ser feito, não era feito, catéter que era colocado tem um prazo para ser trocado, não era trocado. Você acompanhando isso diariamente, é por isso que te causa essa indignação? O que ocorre quando chega essa denúncia lá em quem tem que chegar? O que deveria acontecer e que não ocorre e que dá essa sensação de impunidade? Só voltando um pouquinho, o que ocorre, a força ali que deu mais pra frente, porque meu pai foi negligenciado nessa porcaria desse hospital. Então, é por isso que eu não consigo retrair. Porque eu sei que o meu pai passou nesses hospitais, inclusive no Ouro Verde,
né? Na Unicamp, que é muito cercado de um deslumbre que é bom, não é bom porcaria nenhuma, que é outra porcaria, né? Unicamp, PUC, né? Que é cercado, mas são tudo a mesma coisa, né? E então eu fui pegando isso, e mais quando eu recebi a ameaça, veio uma palavra para mim, isso mas desde antes, né? Que nada ia chegar a mim, se Deus estivesse na frente. Então, eu pego nessa palavra, né? Inclusive da ameaça de forjar que fizeram, né? Eu coloco essa palavra na frente, porque ninguém vai chegar em mim. Porque Deus não vai deixar. Uhum. A partir do momento que Deus sair, eu sei que tá tranquilo pra mim. Porque é minha hora. Então, eu vejo que na cidade de Campinas só tem eu e tentaram caçar o outro rapaz. Então, só sobrou eu agora. Então, eles estão tentando agora calar eu. Entendeu? E... Não, que eu ia te perguntar, eu já vi vários vídeos seu forte ali, vídeos ao vivo, né? Você ali na situação, gravando e tal. Teve alguma situação ali que você viu, algum paciente que te marcou, Andrezão? Tipo, sendo maltratado dentro de um hospital, ou equipe tendo que trabalhar e... Teve um que não sai da minha cabeça, ele infartou do meu lado. Na PUC. Na PUC? Fazia muitas horas que eles estavam ali. E eu cheguei, aí a família veio em mim. Né? Já me conhecia da internet e veio em mim. Aí eu fui e já reclamei, mas só que não deu tempo. Infartou. Então foi mais uma negligência médica. Veio a óbito. Veio a óbito. Na porta da PUC. Fazia tempo que ele estava ali, já estava na cadeira de roda. Meu Deus. Uma situação que acho que foi começo de mês, acho que eu fui na UPA, Campo Grande. Depois o Bozo, do vereador lá, foi lá fazer gracinha, tirar foto com os funcionários. A gente chegou lá, recebemos a denúncia e tudo, eu desci sozinho. Não, eu desci com uma pessoa que estava me gravando. E um senhor, depois que a gente já tinha extasiado, chamaram a polícia pra gente, que eles são palhaços de circo, eles chamam a polícia, né? Aí chegou um senhor e falou assim, André, vem cá. Você não vai acreditar. Falei, o que foi? Eles me chamaram pra tomar medicamento. Falei, mas eu nem passei pelo médico. Como é que a pessoa não é avaliada e chama ele pra tomar medicamento? Não passa pelo médico e chama. Então, é igual a Medina falou. Uhum. Eles querem limpar o hospital. Quando chega a pessoa ali pra... Então, eles vão jogando. E... Por incrível que pareça, aí quando eu chego lá, chego com a denúncia, etc e tal, eles tomam a posição do que eu levo. O resto eles vão deixando. Uhum. O resto eles vão deixando, igual vaga de cirurgia. Como eles sabem que a gente tem a mídia, eles tomam a posição naquilo que eu levo. Agora o resto eles vão deixando. Eles vão deixando. Então por quê? Hoje os vereadores da cidade de Campinas, eles não fiscalizam. E é igual eu deixo bem claro para as pessoas, é facinho votar. É projeto e fiscalização, ponto final. Se a pessoa estiver fiscalizando, o executivo, que é o prefeito, beleza, ótimo. Os hospitais, as UPAs, é igual a menina falou. Não é serviço público, é serviço privados aí. A gente paga caro. Sim. Quanto que a gente não paga num imposto? Sim. Né? Então não é serviço público, é serviço pago. Então a gente não tá ali de graça, né? Mas é tratado como se fosse. Como se fosse um favor que Exato. tá fazendo para a população, né? Como se fosse um favor. Como se fosse favor. É igual UPA Carlos Lourenço também, uma vez eu fui lá e chegou 3 médicos, parecia que chegaram de mão dada. Plantão às 19, chegaram às 20. Mas eles sempre fazem o negocinho deles ali. Como hoje o Brasil ele tá estourado em negligência médica, né? Saiu nos jornais. Agora estão colocando pra frente isso aí. Parecia que chegaram de mão dada. Um até deixou o carro na frente na casa de uma pessoa. E nisso eu cheguei um pouquinho... Que eu vi esse vídeo seu. Uhum. Aí, o que aconteceu? Aí ele entrou por trás, tudo. Aí, beleza, eu chego lá, pego
a ficha de plantonista, tal horário, a recepcionista falou, eles não chegaram ainda. Então eu fiquei até as 20, eles chegaram, eu fiquei lá. Aí eu saí lá fora, conversando com todo mundo e tal. Aí a moça da banquinha falou assim, espera aqui que ele sai daqui a pouco aí pra comer salgado. E a lei diz, 6 horas trabalhada, você pode fazer alimentação. Ele saiu 10 horas da noite, pra quê? Aí eu peguei ele na lanchonete. E nisso, eles são tão cara de pau que eles ameaçam as pessoas, eles ameaçam. Eles são cara de pau. Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte. O senhor come logo, engole esse negócio e vai lá dentro, tem um monte de gente morrendo. Ele, mas eu não posso comer? Eu falei, não, o senhor não pode. 6 horas trabalhadas, o senhor acabou de chegar. O senhor chegou às 20, às 22, o senhor tá comendo? Eu falei, não, o senhor tá morrendo de fome? Chegou do privado, né? Uhum. Agora o senhor vem querer fazer graça aqui no... Que é privado aqui, não é público aqui também. Todo mundo paga o senhor não tá vindo de graça. Sim. Aí ele engoliu lá, começou a ameaçar e foi lá pra dentro. Mas aí esvazia o local, tudo. Mas só quando a gente não tá, o pau tora de novo. Lotação imensa. Mas que assim, na sua visão, Andrezão, estando nesses ambientes, o que você acha que é assim? É uma questão de mentalidade dessa galera? É uma questão de estou num ambiente que todo mundo é corrupto, todo mundo dá migué, então eu não vou ser o que trabalha certinho. Porque assim, numa empresa privada, por exemplo, seja de qual segmento for, e acredito Sim. que dentro dos hospitais particulares é assim. Sim. Pô, se o horário de entrada daquele profissional, seja o médico do hospital, seja o faxineiro do hospital, é 7 horas, o cara tem o hábito de chegar às 8, não é mandado chega embora. Uma vez, chega 2, meu amigão, tchau, pega as suas coisas, não precisa mais vir. Sim. E o que você acha que é? Por que você acha que porque a galera não consegue ser demitido, por ser... Eu não sei nem se todos são concursados, se são contratados. Hoje tem terceirizada, né? Pelo menos no Mário Gatti. Ah, é? Aí o que acontece? Eles fazem esse montinho, alguma coisa acontece lá dentro, né? Que fica a ver navios. E eles têm a cara de pau de chegar atrasado e não tá nem aí. Chega atrasado, pega, vai embora, dorme, como aconteceu do rapaz que está sendo caçado. Meu Deus. A moça falou assim que uma tava jantando, aí depois a outra não sabia onde que tava. Aí falavam que ela estava jantando. Mas só que ela chegou com um papelzinho e falou que tava chegando de viagem, o carro quebrou. Aí. Aí eu daria um tempo, vai lá, ajusta a mentira aí, depois vocês voltam de novo, porque é brincadeira. Enquanto vocês estão brincando, não sei onde você tá, as pessoas estão morrendo. Porque as pessoas, igual a menina falou, as pessoas não vão no hospital pra brincar. Não, as pessoas já estão amacetadas ali. Já chega, muitas vezes, uma situação deplorável. Assim, porque elas sabem que é uma jornada, né? Uma jornada. De horas e horas. Eu tive um colaborador aqui, ele teve uma vez, ano passado, uma crise de enxaqueca. E aí ele foi, que não passava tal, e aí ele foi no hospital. Ele falou pra mim que ficou 7, 8 horas lá, não foi atendido, fez lá a fichinha tal, mas médico mesmo, não chamaram ele. Eu nem vou citar qual hospital foi pra eu não mentir, mas foi... pra não falar besteira também, não expor nenhum hospital, mas o hospital público aqui da nossa cidade, Campinas. E aí o cara voltou pra casa. Ele, foi na farmácia lá, porque eu fiquei... Ele foi, 3 horas da tarde, era 8, 9 horas da noite, ele não tinha sido atendido, não tinha sido medicado, tinha feito lá, medido pressão, essas coisas, esqueceram ele ali, entendeu? É complicado, pô. Então, eu acredito que não pode generalizar o atendimento, porque tem um ou outro ali que faz é firme, mas desanima até esses profissionais que estão ali fazendo o trabalho corretamente, chegando no horário, saindo no horário, que tem a preocupação, além só de dar a medicação, mas com o paciente, né? A gente vê, eu pude ver algumas enfermeiras que vai trocando os quartos, né? De acordo com a emergência, a situação que o paciente tá, vai trocando os quartos. Elas saíam do outro
outro quarto, passavam só para falar um oi, para saber como é que tava, já não era nem mais da ala dela, mas tem essa preocupação, essa parte humana, e eu acredito o seguinte, é uma profissão, gente, que assim, você tem que ter um psicológico, porque vai ter a reclamação, às vezes o paciente, ele tá nervoso, imagina, você tá com seu filho ali, ou com sua mãe, você vai estar numa situação que você tá nervoso, então tem que ter esse feeling também, para tratar com as pessoas, porque é um descaso, às vezes você chega para fazer uma pergunta para alguém que tá ali, para um assistente, né, um assistente social que tá ali para te esclarecer, te tirar dúvidas, já te dar uma pedrada, se você não saber conduzir a situação, parece que você tá atacando, quando na verdade você quer... Você tem dúvidas, olha, tem uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia no coração de tal pessoa, mas tem que esperar vaga. Esperar vaga onde? Quanto tempo? São perguntas simples que às vezes o paciente fica ali, o acompanhante, porque o paciente mal sabe o que está acontecendo na maioria das vezes, você quer respostas, né? Então, assim, fica algo insalubre, por quê? Porque em vez de receber como... nós estamos lidando com vidas, com pessoas, é entendido como nós estamos sendo atacados, nós estamos fazendo o nosso melhor. Mas será mesmo que está sendo feito o melhor? E se fosse o contrário? Eu lembro que em uma das conversas que eu tive com a assistente social, eu falei, olha, e se fosse a tua mãe? Eu só quero uma resposta, uma data, né? Então eu tive que ter todo um jeito ali para falar, que eu sei que muitas vezes... Cara, as pessoas não vão ter essa paciência, tá ali há 8 horas esperando, aí vai ser atendido, não foi medicado ainda, você não sabe o que está acontecendo, como que vai sair... Você, André, que analisa essa situação de perto sempre, qual que é a sua visão? É uma questão de treinamento de pessoas? É uma questão do fator salarial, que eles se sentem um salário muito baixo? Apesar de que eu tenho para mim, Gustavo, que não é o salário que muda o seu atendimento. Você pode, igual, por exemplo, eu acredito que o André não deve ganhar muito para fazer um trabalho desse, de ir lá expor as pessoas e ainda ser ameaçado. Mas o propósito para aquilo que você foi chamado é muito maior. Então, eu acho que não é só sobre isso. Mas tem alguma coisa a ver, alguma relação? Você acredita que pode ter uma melhora? Além da fiscalização, ter um apoio ali financeiro para essas pessoas? Para deixar bem claro para as pessoas aqui e ali, eu não recebo nada. Eu tenho meus negócios. Então, eu não recebo nada para ir lá. Não é algo profissional, é isso aí, é isso aí. O seu propósito mesmo. Isso aí, eu não recebo nada. E é igual o Gustavo falou, não é um favor. Né? Eles acham que é um favor, e não é. Sim. É igual você também citou, que quando você assina lá, você sabe quando você vai receber. Ninguém te obrigou a trabalhar lá. Então você... E é igual o Gustavo também falou, tem hora, tem tempo de café, tem hora de sair, e o recebimento tá lá. Você assina se você quiser. É como qualquer emprego. Eu tenho certeza, primeiro, é sacanagem da prefeitura, sacanagem, que o prefeito não faz nada, e pior, os vereadores da cidade de Campinas, né, que só tapa buraco e corta grama. Então, eu entendo que, como a prerrogativa é fiscalizar, se todos eles, não um só, ajuntasse e fiscalizasse, mudava. Mas, como é um montinho, 99 contra 1, ou 2 contra 2, então fica nesse negócio. Eles não tomam vergonha na cara, fazem mesmo, e tá continuando, só muda quando a gente tá lá. Então, não é por causa de salário. Não é. Se for por causa do salário, eles não iriam, né? Não aceitavam. Não é por causa de horário, não é por causa de nada. É sacanagem mesmo. É sacanagem. E até falo pra população começar... Eu sempre falo, né? O meu outro Instagram vai ser o Café com Denúncia. Tem o café com o seu pai, café com a sua mãe, e o meu vai ser o café com denúncia. Porque... as pessoas têm que entender como é um voto. O voto não é você pegar os R$100 e eu falo também que as pessoas chegam perto da campanha, elas morrem de fome. É uma vontade de comer salgadinho, churrasco, que eu vou... eu não entendo, né? Depois é só restaurante caro. Não é verdade? Aí hoje eu vou mudar um pouquinho. Pega o dinheiro do sacana e vota contra. Mas pega de todos, só para eles sentirem, porque... pega de todos é o que eles roubaram de você. Né? Você vai pegar o que era teu mesmo, de fato, né? Fundo partidário, que é uma outra palhaçada, né? E eles não, na verdade, na cidade de Campinas, eles não agem na prevenção.
né? Você pode ver que tem farmácia à vontade por aí. Uhum. Não tem academia à vontade com professor. E nem nutricionista. Mas tem farmácias à vontade. E uma vez, esses conselhos também que não presta pra nada, isso aí vai pro corte. Conselho que não presta pra nada, que fez carta repúdio contra mim. Fraco demais. Pode ferver um pouquinho mais. Eles fizeram carta repúdio contra mim por causa que eu entrei e os médicos... Eu fui de manhã, peguei os médicos, não tinha chegado. Então chegou atrasado. Fui lá à tarde de novo. Cadê os médicos? Saíram fora. Não é possível. Deu um rolezão lá. Os médicos, ó. Falou aí pra galera e tchau. Aí o conselheiro fez uma carta repúdio. Veio até vídeo contra mim. Esse daqui que fica entrando aqui, tem ele e mais um vereador. Que é a mesma coisa os dois. Mas o que acontece? É só trabalhar. É igual o Gustavo falou. Você não tem horário? Não acaba às 17? Pra que você vai... Só porque sexta-feira você vai sair às 15? Quem mandou? Se é serviços públicos, eu sou o patrão. Quero você trabalhando até às 17. Mas cadê você? Já foi embora? Não, vai ficar trabalhando até às 17. Então... É nessas coisas que a gente vê que... E outra, a população tem muito medo, né, de denunciar. Medo. Mas por que medo você fala? Que é uma crença que vai acontecer alguma coisa, que vai não sei o quê, que vai não sei o que lá. Não vai atender direito. É isso, vai também. piorar o que já tá ruim, né? É isso aí. Não vai me marcar, agora quando eu for lá, a pessoa vai falar, não sei o quê. Pra você ver, teve uma moça que essa daqui foi do posto do São José. E a moça me chamou e ela estava em sistema de urgência e a consulta dela estava pro outro mês ainda, né? Aí eu fui lá, tal tudo, queria conversar com a coordenadora, né, para entender, porque era uma causa mais urgência, e o posto estava vazio. E aí tal, a moça falou assim, não tem jeito, não sei o que lá, beleza, tá. Aí como eu tava gravando, 5 minutos que a gente chegou em casa, nossa, a sua consulta é semana que vem. Falei, mas peraí, eu vou entender como é que é esse negócio. Aí que eu fui no dia cedo, não tinha médico, fui no dia tarde pegar a coordenadora. Aí conversando com a coordenadora, eu falei, mas o que aconteceu aqui? Eu falei, e a senhora, onde a senhora tava até esse horário? Primeiro que eu cheguei lá, uma falou assim, a coordenadora tá chegando de viagem. A outra falou assim, a coordenadora tá lá no Salão Vermelho na prefeitura. Eu falei, então eu vou lá no Salão Vermelho. Ah, não, ela tá chegando já. Eu falei, mas ela não tava no Salão Vermelho? Aham. Aí eu falei assim, eu quero saber qual que é o Gasparzinho que trabalha aqui, porque a gente veio aqui. Não, a consulta tava pro outro mês, e agora a consulta tava semana que vem. Não, que tinha marcado duplicado. Eu falei, mas a gente constou antes e não tinha nada? Aham. Eu falei, me fala qual que é o Gasparzinho aí. Aí ela e a secretária dela entrou pra sala e falou que eu era folgado, que eu era bocudo, catou, fechou a porta e saiu fora. Aí eu gravei o vídeo e coloquei lá, pra elas entenderem. Aí passou, fui mais 2 vezes lá e o conselho lá, do bairro lá, da saúde, fez a carta de repúdio contra mim. Aí começou a carta de repúdio aqui, ali, lá. Mas eu não entendo, o conselho, em vez de ficar do meu lado... Ah, aí uma vez a gente foi na reunião do conselho na faculdade de Anguera. E aí, as pessoas que não têm experiência, nunca fez uma fiscalização e tudo, eu tava gravando eu falei assim pra moça assim... Ela falou assim, que tem que fazer mais UPA, que tem que fazer mais postos. Eu falei, eu ergui a mão, aí ninguém deixava eu falar. Eu quero fazer uma pergunta pra você. Por que fazer mais UPA e mais posto? Não, porque tem que ter. Falei, por que tem que ter? Você já fez alguma fiscalização? Caso você não saiba, tá faltando médico. E os médicos que tem, cata e vai embora. Pra que eu vou fazer mais UPA? Aham. Pra superfaturação de nota? O pessoal ficar dormindo? Não. Porque as UPA, a grande maioria dos postos, o que eles têm hoje? É só enfermeiro e técnico. Agora, pra que se a pessoa vai e procura um médico? E outra, a minha esposa era enfermeira. E o que acontece? Na faculdade,
eles estão colocando quase todas as coisas pro enfermeiro fazer. Quase todas as coisas. Pra tirar mais trabalho das costas do médico. Eu falei, mas me dá esse negócio pra mim lá conversar com a coordenadora. Você acredita? Então eles estão tirando hoje. Eles estão colocando todo o peso nas costas do enfermeiro e tirando nas costas do médico. O médico fica fazendo o quê? Então sua esposa é enfermeira? Sim. Nossa. Aí é o propósito mesmo. Rapaz, que isso, hein, Gu? Não, na verdade, Andrezão, essas coisas aí que a gente tá falando, pô, até um assunto tenso, muitas vezes até... Não vou usar a palavra chato de discutir, porque é um assunto real e, de fato, tem que ter... É necessário, cara. Tem que combater o bom combate, sabe? Sim. E, lógico, para combater o bom combate, tem lutas, tem estresse, mas tem que ter... Nesse caso em específico, eu acredito que tem um propósito muito grande, porque... A nossa cidade é uma cidade rica, é uma das principais cidades do nosso país, é uma cidade que praticamente tudo que tem nas capitais tem aqui também. Sim. Então deveria ter sim um serviço de qualidade. O que você falou é real, não adianta sair abrindo aí é legal falar que vai ter mais hospitais, ou mais UPA, ou mais postos de saúde. É legal, mas assim, não adianta... erguer parede, se não tiver pessoas capacitadas, competentes, com propósito. Sim. E assim, cara, tô com 40 anos e desde que eu me conheço por gente, eu ouço reclamação dos hospitais aqui da nossa cidade, entendeu? Então, o que mais a gente escuta é reclamação mesmo, entendeu? Sim. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, eu tive que fazer uma... cirurgia às pressas lá, eu tive um problema na virilha, e aí, beleza, fui num posto de saúde, me aplicaram morfina, pô, tirou a dor na hora, mas ficou por isso mesmo, entendeu? Aí uns 3, 4 dias depois eu tava roxo assim, necrosando, tive que correr, pagar a cirurgia lá. Pô, graças a Deus deu tudo certo, mas assim, não teve uma orientação, entendeu? Sim. Então, na teoria, o que não era um problema de saúde, assim, de correr risco de vida, essas coisas, começou a ficar ruim porque não teve não tinha não lembro direito, tava tanta dor, depois a morfina te deixa dopado, né? Foi a única vez que eu tomei na minha vida. Mas assim, não teve. Aí eu voltei pra casa e beleza. Dia seguinte fui trabalhar. Tava sem dor, mas não resolveu o problema, entendeu? Sim. Só burlou, né? Só burlou. Então, assim, pô, era só dar uma orientação, entendeu? Então, não pode ser esse caos, pô. Sim. Não pode ser. Hoje na internet, tem alguns médicos antigos que eles falam, pra ser médico, ele fala todos os medicamentos que tem que ser. Eu vou te ensinar em 1 minuto, ele falou pra ser médico. Ele fala, se você... Pra dor, você dá isso. Pra não sei o que, você dá isso. Pra estômago, você dá isso. Aí... Dependendo, você vai ter exame, você passa para outro plantão. Para outro plantão. E assim eles vão levando. E outra, hoje ele falou que na verdade, ele é um médico super conceituado. Ele fez algumas pós-graduações lá fora, nos Estados Unidos. E ele fala que a medicina é praticamente remédio. Então, a medicina é praticamente matar a pessoa. Porque se você coloca remédio é droga. Se você joga droga na pessoa, você acaba a longo prazo matando ela. E como é que é o remédio? Contínuo. Você joga remédio contínuo, você joga droga na pessoa, você acaba matando. As pessoas, às vezes, igual algumas pessoas que tomam anabolizante, falam, tomar anabolizante, mas você toma remédio? Você toma dipirona? Que é parcial o negócio, né? Ou até um pouco pior. Então, se é parcial ou uma droga que é um anabolizante que mata, então o hospital ele tá fazendo o quê? Ele tá matando as pessoas continuamente, né? É igual meu pai tomava um remédio também que era fortíssimo, que estourava o estômago. Então quer dizer que ele burla uma coisa, ele melhora uma coisa e estoura a outra. Ele tá droga, anabolizante. Te dá um efeito entre aspas, mas te deixa careca,
te deixa impotente, deixa... Tá aí um exemplo de um colaborador nosso que tava com problema na coluna, foi tratar a coluna, com a medicação da coluna, deu problema no estômago. No estômago. O Robert. Força Enfim, mas ele ainda tá num processo de tratamento, mas aconteceu exatamente isso que você falou, foi tratar uma coisa, aconteceu um problema com outra, e assim vai. Estoura a outra. Então, na verdade, eu sempre falo para as pessoas, para elas... E é igual vocês falaram, tem médicos bons, tem enfermeiros bons, né? E que falam para as pessoas, ao invés de elas se tratarem com remédio, porque é melhor ir para uma academia, fazer uma alimentação mais regrada, porque isso aí tira o remédio, né? Quando eu dava aula, a gente trabalhava bastante com isso, né? As pessoas iam abaixando o remédio e a longo prazo elas estão sem remédio nenhum. E acabava isso aí. Ela tava vários relatos de pessoas que fizeram isso aí e tiraram o remédio. Então, o remédio, na verdade, não serve pra porcaria nenhuma, só pra engordar as indústrias farmacêuticas, né? E é isso aí. Isso aí é no Brasil, né? Tá explodindo isso aí no Brasil inteiro, na verdade. Na verdade, até a gente estava conversando no último podcast com o Cássio e ele falou sobre isso. Os medicamentos, eles tratam os sintomas, não a doença. Isso, né? é isso aí. Que várias medicações a gente vai encontrar lá para gripe, trata os sintomas da gripe, mas não acaba com a gripe. Então, é realmente um debate que a gente teve aqui, falou sobre isso, e é uma realidade. E agora, pegando o gancho, André, do que você disse sobre a sua esposa ser enfermeira, Sim. e sobre isso deles estarem colocando mais demanda de trabalho para os enfermeiros, Sim. não seria uma forma de isenção também desses médicos? Porque acontece tanta coisa, aí de repente tá um enfermeiro lá, mal chegou, faz algo errado, e aí é culpa do enfermeiro. Você não vê um pouco disso também? Com certeza, com certeza. E é como ela veio de auxiliar para técnica, agora para enfermeira, ela teve uma escala e uma experiência. E agora tem enfermeiros que só fizeram a enfermagem. Então, qual a experiência que eles têm? Os médicos, os residentes hoje, qual a experiência que eles têm? Eles não sabem. Não sabem. É igual, teve uma situação que, ó, que a moça era para fazer, ó, eu não lembro qual procedimento, foi perguntar para minha esposa. Mas ela falou, você não é enfermeira-chefe? Vai você e faz, você não sabe fazer? Ah, não tô sabendo. Nossa. Pra você ver o nível que é. Meu Pra você ver o nível que está chegando, né? E Falta de preparo, né? o Mário Gatti, os terceirizados lá, ruim também. Também. Estoura todas as pessoas. Estoura tudo. Tem muita denúncia. Muita denúncia. Não é brincadeira, não. O negócio é seríssimo. E é uma coisa que eu sinto assim, Andrezão, é isso que pegando o gancho do que a Medina falou, complementando com a sua resposta, além da falta de preparo, eu vejo que também a galera tem medo de assumir a responsa. Assim, pô, um paciente tá, sei lá, chegou com uma situação e tem um médico, não, daqui que eu vou resolver, eu vou te direcionar, entendeu? Sim. Por que acontece? Eu vou te falar a real, assim. A minha mãe, ela faleceu de câncer, né? Nós descobrimos em agosto. Ela descobriu em julho, contou pra mim em agosto. E aí a gente foi correndo, assim. Isso eu tô falando, ó, até foi no particular, tá? Mas o que eu senti, assim? Ela passou por várias consultas que eu acompanhei ela. E eu via que os caras não tinha medo de... Pô, o caminho é esse. Tinha medo de assumir uma responsa de um tratamento. Ah, procura um especialista, pô, da orelha. Não cuido da orelha direita, eu só sei da orelha esquerda. Tipo, umas coisas muito idiota, entendeu? Sim. Que assim, no mundo corporativo, pô, chega um problema, você tem que resolver. Tem que resolver. Não tem muito... Cara, não dá pra você ficar empurrando, entendeu? Sim, jogando pros lados. Jogando pro outro lado. Eu fiquei puto com essa situação. Você fala, cara, você é um ser humano, entendeu? A doença já existia nela por si só, não tô falando... Sim. Mas assim, eu vejo que faltou de uma galera, não, ó, então, ó, não é a minha área essa, ó, mas o especialista é esse daqui, ó, é o vem Joãozinho. Cá. Então, vem cá que eu vou te conectar com o João, ó, eu vou ligar pra deixar agendado, pra você ir lá ver, sabe? Eu vejo que ficava um jogo de empurra-porra, entendeu? Meu pai esses dias foi no médico também, ele tava com problema na perna lá,
E cada um falava uma coisa, meu, entendeu? Ah, eu acho que é isso, mas nesse eu acho, entendeu? Eu acho, é isso aí, eu acho. Uns 10 eu acho, em 3, 4 meses. E aí você tá falando de um hospital particular, mas olha a situação que aconteceu. Olha o que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe infartou, tava infartada, mandaram minha mãe pra casa. No outro dia de manhã ligaram desesperado pra minha mãe. Falaram, a gente assumiu o erro, mas cara, como assim? Entendeu? Tipo assim, isso que aconteceu recente, assim, por isso que eu tô falando. Então é assustador. Como é que você manda um paciente infartado embora? É o que você falou, respondendo a sua pergunta. Pelo que eu tô vendo, o sistema ele quer se isentar mesmo. E colocar a bucha nas costas de outras pessoas. Não assume, né? Eu só fico no finalzinho. Entendeu? Então, até lá o finalzinho tem um grande espaço a pessoa ir pro além. Porque assim, André, eu lembro a bucha que... fica nas suas costas. Eu lembro que quando minha mãe tava lá, teve uma noite que morreu 3 pacientes. Sim. Quem assume a culpa disso aí? Dessas 3 mortes? Depende de onde que ela passou. De onde que ela parou, né? Não. É igual a gente tá falando. Na triagem. É isso aí. Porque até chegar na mão dos blindados, né? Meu Deus. Então, quem ficou no meio ali... porque pra mim, assim, a visão que eu tenho como cidadão... E tem muito meio aí que também não passa pra frente, fica passando pano. Eu conheço bastante gente desde recepção e tudo, passa pano. É igual... Mas não é medo? Se sente ali coagido, de repente, se eu fizer essa denúncia, eu tô comprometendo meu trabalho. Se fosse a mãe dela. Aí é diferente. Se fosse a mãe dele. Exato, Exato. E aí, tem que tratar com essa seriedade, tem que trazer pra sua família, né? Eu poderia agir do mesmo modo? Nem agiria, né? Exato. Quando o calo aperta ali, com o eco. Quando olha pro próprio umbigo, né? Eu acho que, tipo assim, o médico, ele é um instrumento ali, de Deus ali, ó, eu acho que na teoria, uma das profissões mais nobres que tem no mundo, você fazer parte ali para tratar de pessoas, curar pessoas, entendeu? Prolongar a vida de pessoas. Eu acho que o médico ele tem toda essa missão. Se a gente for olhar ali por um olhar romântico da profissão, entendeu? E é lógico que com certeza deve ser bem estressante o ambiente de hospital, porque é aquilo que nós já falamos aqui. Uma pessoa ela não chega lá, não vai passear no hospital, exato, entendeu? Sim. A pessoa para ir no hospital é que ela tem algum problema ali. Mas assim, e não é nem, infelizmente, né? Não são todas as vidas que um médico vai salvar, né? Ali Deus sabe de tudo, né? Sim, sim. Inclusive, há um tempo atrás, nós entrevistamos aqui 2 médicos, né? Um médico e uma médica, são grandes amigos nossos, são cristãos, e um tem mais de 30 anos de profissão, e você vê muito amor nele, assim, na causa, né, que ele carrega. E ele compartilhou aqui com a gente que ele viu um bebê lá falecer, e ele contando a história, assim, na semana mesmo que ele veio gravar aqui, ele começou a chorar, entendeu? Uhum. Então eu falei, cara, deve ser muito... Porque ele tem 2 filhos pequenos, e ele, e pra eu chegar em casa, tendo visto essa cena, sabe? Sim. Isso eu tô falando de um médico com mais de 30 anos de profissão, entendeu? Temente a Deus, tal... E eu falei, cara, ao mesmo tempo assim que eu falei, bonito, né? Esse olhar do cara, depois de tanta estrada que ele percorreu, eu pensei, isso é difícil, né, cara? Porque você tá num ambiente de trabalho que não é um ambiente agradável que eu falo, não das pessoas, do relacionamento. Sim. Mas um ambiente que, cara, é todo dia tendo que ser um solucionador dos problemas que essas pessoas têm, né? Sim. Às vezes não tem cura, mas você pode levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, entendeu? E em contrapartida, aí o que me revolta, que fez eu acompanhar o seu trabalho, eu falo, cara, eu tenho um exemplo aqui, ó, Dr. Flávio, parabéns, um cara muito firmeza mesmo. E aí, em contrapartida, você vê uns caras que levam com tanta falta de seriedade, entendeu? Para mim, essas pessoas que vê um paciente morrendo, que está dentro de um hospital e não faz nada, cara, é assassino igual, entendeu? Tipo assim, você tá sujando sua mão de sangue quando você tem um conhecimento, quando você tá na profissão, quando você tá no seu horário de trabalho, você exato, não tá tendo aquela atitude, entendeu? Exato. Sim.
Cara, você tá lidando com vidas, não é uma profissão qualquer, entendeu? Sim. Um médico não é um vendedor de curso de inglês, não é entendeu? Sim. Cara, você tá cuidando de vidas, e vidas que precisam daquele tratamento naquele momento, entendeu? Você não pode pegar uma pessoa igual você compartilhou, ou o caso dela é urgente, a consulta dela é o mês que vem. Tô falando pra você atender às vezes na hora. Eu sei que é Campinas, uma cidade gigante. Sim. Mas também não pode ser o mês que vem, pô, entendeu? Que seja amanhã, que seja depois de amanhã, mas se é urgente, pô. As exceções é o diagnóstico do paciente. Então, assim, sabe, tipo, é complicado mesmo. Tem muitas pessoas que vão entender, né, que eu vou falar aqui, que morrem, na verdade, parentes morrem esperando vaga de cirurgia. Vaga de cirurgia. Mas tem dinheiro para pracinha, emenda para show. Corta tudo essa porcaria aí. Corta tudo. Não tem emenda pra show, porcaria nenhuma. Pra que vai ter emenda pra show? 1.300.000 num show. Coloca onde que precisa, né? Por que a população precisa de show? Fala pra mim. Sim. Porque essa população, nos locais que eles fazem esses eventos, é a população que fica na fila. Então quer dizer que então não precisa do show, precisa de melhorar muita coisa. 3 milhões para cada vereador, não, negativo. A gente vai pegar essa emenda e vai fazer tudo que tem que fazer. Não vai sobrar na sua mão pra você fazer troca por voto. Porque você vai pegar isso aqui, vai amarrar a pessoa e ficar trocando ali. Eu mando... É igual, parece que estavam mandando para alguns locais e não tava chegando. Onde tava esse dinheiro? Manda pra show, 32 vereadores investigados por superfaturação de nota na cultura. Pra que eu vou mandar verba pra cultura? Está tudo investigado. E estão mandando. Por que estão mandando? Não é pra mandar. Pera aí, corta esse negócio aqui, vai tudo pra saúde. E a gente vai... E aí que entra os vereadores, pra fiscalizar, mas não fiscaliza. Aí que entra a população, começa a votar direito, pô. Começa a votar direito, ó, vereador praça, tapa buraco, corta grama, sinalização do solo, lombada, essas pessoas aí, fi, tchau. É igual eu falo, eles vão vir em 2026 apoiando ou saindo pra deputado. Aí você já pega e já vai riscando já. Não vai votar, né? Pelo amor de Deus. Porque aí vai chegar na hora do hospital, você vai ligar pra gente. E essas gravações que você faz? Porque assim, eu me lembro também que até aconteceu uma situação engraçada que ele me ligou e eu fui atender a chamada de vídeo e a moça já veio, não pode filmar, não pode filmar. Ele ficou sem entender nada, que daí eu já fui no deboche também, lógico, porque se eu mostrar a situação que tá o banheiro aqui, ou o catéter da irmã ali, vai dar ruim pra vocês, né? Desliguei o telefone, obviamente. Mas é difícil, né? Eles não aceitam essa gravação. Como que você consegue esses acessos? Lei. E aí, como é que funciona? Você pode esclarecer pra gente? A lei, na verdade, ela tipifica que a gente pode gravar, sim. A gente pode gravar. É local público, né? Local público, são servidores públicos. Aí depois, se você quiser, você tarja o rosto dele, ponto final. Mas você pode gravar todo o ambiente. E aí eu lembro que foi assim, foi a deixa que eu precisava pra falar tudo que tava acontecendo lá no quarto que eu tinha visto. Porque o que aconteceu? Ela ficou muito brava, essa enfermeira ficou muito brava, porque, na verdade, no contexto a gente tava brincando. Então as meninas que estavam no quarto estavam rindo, estavam brincando e tal. E aí, bem na hora, meu marido ligou e eu atendi. E ela falou, aqui você não pode filmar não. Aí foi onde eu falei isso daí e fiquei lá. Aí mandaram chamar o representante lá, acho que era o coordenador, que tava lá, que foi lá falar comigo, ó, porque eu não falei assim, não. Ok, as regras, eu vou seguir as regras, mas você tá sabendo o que tá acontecendo aqui? Porque já que você veio mostrar seu ponto, eu vou expor o meu ponto. Aí minha mãe ficou me olhando assim, eu falei, ó, aconteceu isso, isso e isso. Fizeram até a moça que tava no quarto sendo atendida, ela teve que escrever uma carta de próprio punho lá, falando o que tinha acontecido com ela, naquele período que tava aqueles enfermeiros lá, e na verdade complicou mais pra eles, entendeu? Mas eu fiquei com essa dúvida, aí eu ainda falei assim, mas eu não tava filmando ninguém, a única coisa que eu fui fazer, que eu fui atender meu marido, e eu ia apresentar as pessoas que tava no quarto, que a gente já estava ruim, né? A verdade que era essa, mas você tá ali há tanto tempo, dobrando o horário, porque eu não ia deixar minha mãe lá. Imagina você ver a situação que tá, você vai deixar? Você tem que ter em cima. Aí a gente trocava. Ou eu tava, ou tava um dos meus irmãos, ou tava o meu pai. E a gente ia revezando pra ela não ficar só lá. Porque, de fato, tem pessoas que não tem ninguém acompanhando e fica lá de lado.
Aí é esquecido mesmo, entendeu? E aí eu fiquei com essa dúvida. Eu falei, mas será que podia ou não filmar? Porque eu não tava mostrando ninguém. Eu, na verdade, eu só fui atender, ela ficou muito brava. Eu acho que ela já tava um pouco incomodada. É porque eles têm o que temer, né? E até eu vou contar mais algo que aconteceu no Ouro Verde. Até todas a Guarda Municipal, a Polícia Militar, eles sempre chamam pra gente, mas graças a Deus eles sabem e fazem o serviço deles, né? Porque tá na lei. Então a gente pode gravar e pode estar ali cobrando. Então a gente chegou, acho que era meia-noite aquele dia, aí, como sempre, tava lotada, foi esvaziando, e tinha uma senhora que chegou na gente e falou assim, ó, aí contou a história, eu bati naquela porta ali, e o médico, na hora que ele abriu, eu perguntei da minha ficha. Aí o médico estava irritado, aí fechou a porta e foi nas outras salas, falou assim, ó, não atende essa senhora. A senhora morava lá no Campo Grande, já tinha dado meia-noite, acabou o ônibus. Eu falei, é? Ah, beleza, bati na porta dele. Aí, ele, como o paciente ia sair, ele abriu a porta, aí eu olhei pra cara dele assim, ele falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem com o senhor, como é que tá? Foi tudo bem. Mas aí ele pegou, chamou o paciente e fechou a porta. Beleza. Aí na outra vez ele abriu a porta, ele falou, mas quem é você? Foi o seu André, por quê? Eu vim fiscalizar o senhor. Nossa, você tá me intimando? Eu falei, tô. Tô te intimando, sim, senhor. Vou chamar a polícia. Eu falei, também vou chamar. Aí ele chamou, aí o policial foi lá e tudo, falou assim, ó. Primeiro ele veio, perguntou quem era eu, tal, falei o que eu tava fazendo. Aí contei a situação da senhora. Ele olhou assim pras pessoas assim e falou assim, ó. Você tá vendo esse rapaz aqui? Ele tem viés político. Vocês têm que parar de trocar cesta básica por voto. Vocês têm que tomar... Ele olhou pra população e falou, vocês têm que tomar vergonha na cara. Aí ele olhou pra mim e falou assim, não para seu trabalho. Não para seu trabalho. Ele falou. Ah, teve no Mário Gatinho também, teve um policial que anotou meu número pra votar. Ah, é? Então, graças a Deus, a gente age na lei, né? E não tem nada que esconder. E a gente vai fazendo e eles vão tentando, na verdade, quem tenta, né? É quem tá e quem faz cagada, né? Então a gente vem fazendo sempre dentro da lei. Sim, Andrezão. E aí, Medina? Poderia ter filmado mais, então. Poderia. Ó, dentro da sala de alguns médicos, tem lá, não filme. Pode filmar. Você é servidor público. Eu não tô filmando uma pessoa física. Não, uma pessoa física. Sim. Não, no final dos meus vídeos tem lá. Tem. Porque se a pessoa aceita ser filmada, né? A menos que a pessoa não queira, não tem problema. Não, as pessoas mandam pra mim. Aí eu faço o corte e coloco no final. Ah, é? É um ponto a ponto do que acontece. Tá certo. É. E pode porque filmar, veio sim, o menino pode. do céu, mas veio pra cima de mim, porque eles têm medo, né? Eu acho que ele pensou assim, essa menininha aí, eu vou lá descascar ela. Mas, rapaz, não abrir a boca, não vou falar. Eles têm medo, o negócio porque eles aí estão fazendo murchou cagada. rapidinho, aí daqui a pouco já começou a limpeza no quarto, já começou a troca de todo mundo, aí já trouxe até colchão lá pra outra que tava faltando. Falei, olha, rapaz, só abrir a boca que começa a melhorar. É isso aí, é isso que eles não querem, que abra a boca. Que abra a boca, que filma e coloca na frente. Isso que dá a repercussão. E se não filmar, ninguém abre a boca, ninguém filmar, eles ficam daquele jeitinho ali, ó. Como estava antigamente. Eu passei uma vez com dengue 12 horas no Mário Gatti, deitado. 12 horas. Mas só que eu nem lembrava, né? Aí depois que eu comecei a fazer, eu falei, nossa, eu passei 12 horas aqui nessa porcaria. Agora eu entendo o que estava acontecendo. Nossa. O que acontecia. E só colocaram um Buscopan lá, já era. Aham. 12 horas. Pra me falar só de um Buscopan. Eu acho que isso que é quando a pessoa passa por isso, né? Eu acho que isso daí ela se sente bem humilhado. Porque você fala, pô, tô precisando e agora que eu preciso eu tenho... É uma humilhação, né? Parece que você tá mendigando. Exato. É isso aí. Falou. É isso aí. O atendimento, que não é público, não é um favor, é uma obrigação da cidade que é tudo caro, pô. O Brasil tudo é caro. Tudo é caro, tudo é caro. Tudo é imposto, tudo é não sei o quê. O mínimo que temos que Tudo ter. é pago. Tudo é pago. Tem que ter honra, tem que ter
tem que ter um mínimo respeito, né? Respeito. Com o próximo, né? Hoje a maioria dos médicos parece o Chico Xavier. Só receita. Porque algumas pessoas, enquanto eu estava lá fora, falava grava quando você ia lá dentro. Aí gravava. A pessoa sentava lá e ficava assim, ó. Só faz aqui. Mas, fez nada na pessoa. Nem viu, né? Não. Chico Xavier. Dizem eles que tem 20 minutos para atender a pessoa. E tem 12 para dormir. Você espera 12 horas, seu atendimento é 2 minutos. É isso aí. Mal te ouviu, É. essa aqui, velho. Prescreveu do além lá. Aí é onde que vem as medicação errada. É, isso aí. As negligências de mandar paciente doente embora pra casa. Nossa, no Marugatti. No Marugatti, você falou do catéter. De uma das vezes que eu fui lá, tinha uma senhora que me chamou, até que a gente agilizou lá pro filho dela. Tinha catéter no banheiro fazia 5 dias. Misericórdia. Quem ajeitou pra ele tomar... Ó, aí, todo dia tem horário de banho, né? Faz 5 dias que o moleque não tomava banho. Eu falei, mas peraí. Qual é o pessoal do banho? Ele não tá na planilha? Do banho? Tá, mas até agora não tomou banho, por quê? Aí eles vão querendo colocar percalço, mas a gente vai pegando argumento. É tudo negligência. Meu Deus. Mas cadê a enfermeira que não passou? Tava onde? E Andrezão, a gente tá entrando aqui numa reta final, mas eu queria fazer ainda mais umas perguntinhas aí. Na sua visão, assim, o que você acha que deveria ser feito para dar o mínimo ali de conforto, atendimento correto, sabe? De modo geral, assim, pelas experiências que você falou de Marugatti, Hospital Ouro Verde, Luque, falou de todos aqui. A longo prazo. Hoje só se forma para medicina, a grande maioria, a pessoa que já tem nome, né? A família tem nome, etc e tal. Eu penso num projeto de cursinho social. Para pessoas de baixa renda também se formar como médico. E dar oportunidade. Porque quem paga cursinho é só cursinho pago. Um cursinho social, né? A curto prazo, os vereadores tirar a bunda da Câmara e começar a fiscalizar. Porque pensa bem, tem um vereador e uma pessoa que é ativista política, que faz um barulho. Imagine 32 vereadores que ficam dormindo, ficam lá na Câmara fazendo tapa-buraco, corta-grama. Ó, tem um vereador que tem 80, 40, tem uns 140 ou 180, assessor. Coloca tudo esses preguiçosos pra andar. Posto, ó, vocês vai. Entendeu? Então, isso já dá uma melhora imensa. Por quê? Eles sabendo que tem uma pessoa que representa fulano lá, eles não vão ficar parados. Aí precisou do vereador lá, ele já vai. Mas os assessores ficam tudo... Mas o que acontece? É só campo, grama, lombada, sinalização... Entendendo que isso aí é o prefeito que faz. Mas eles fazem que é ele. Mas a população não sabe o mínimo da política. A política tem que estar enquadrada na escola. A população não sabe. Ontem eu estava aqui na Esplendor, aqui, loja de noivas, que eu fui conversar com o senhor, com o dono lá. E o que acontece? Aí tinha uma costureira, ela falou de um vereador, mas eu falei, mas o que ele fez? Eu queria saber se tinha fiscalizado. Eu sei quem que é. Falou, não, ele levou asfalto. Eu falei, vereador não leva asfalto, senhora. Pelo amor de Deus, vereador não faz obra. Não, mas ele não fez nada. Então, o povo, ele não sabe o mínimo da política. Como votar? Entendeu? Ele me deu verdura. Mas quem falou que vereador dá verdura? Quem falou que vereador da cesta básica? Não dá, filha. Não dá. Entendeu? E o vereador fez uma lombada aqui. Tem um rapaz que ele fala no TikTok. Lombada, essas coisas, ENDEC, finalização de solo, essas coisas. Tem muita coisa que é um 56, é só você ligar. Então eles ganham na sua preguiça. Lâmpada, é um 56. Meu cachorrinho. Tem todas as secretarias pra pessoa ligar, mas a preguiça fica falando mais alto.
Aham. Aí os vereadores que eles fazem, eles agem nisso aí. Aí eu que fiz. Eu que fiz uma praça. Quem falou que o vereador faz praça? O vereador não faz praça, pô. É o Zé Pracinha? Eu sempre... É o Zé Lambrado, o Zé Praça, o Zé Lombada. É o Zé. O Zé Evento com o nosso dinheiro. Aí quando chega na denúncia... esse tempo atrás... Ó, se você estiver assistindo, é você, viu? Um assessor do vereador aí ligou pra mim no Mário Gatti. Meia-noite... Mário Gatinho. 00:40. Eu fui lá, uma coisa que o vereador dele não podia ir. Porque é da base e não pode sair. O vereador é médico. É? É mole? O ativista político consegue resolver. O vereador tá dormindo? Tava. 00:00 com certeza. Então, cabe isso aí. A população tomar vergonha na cara daqui pra frente, 26 pra frente. Primeiro, começar a eleger deputado que faz alguma coisa, né? O deputado também fiscaliza também, viu? É a prerrogativa dele. Trabalhar, né? Trabalhar. Isso aí, viver trabalhar. o propósito ali, pô. Se escolheu? Se escolher essa campanha pública, né? Esse Tem trabalho carro, a população que dá, gasolina de graça, tudo de graça, não anda? Eu tenho que andar com o meu, que eu que pago a gasolina? E eu que vou lá? Aí os caras não querem andar? Não, tem que andar. Não é verdade? A gente que paga a gasolina tudo pros caras. Sim, tem que trabalhar, pô. Eu acho que quando você se candidata a um cargo público, você tem que servir. É claro que uma cidade aí do nosso tamanho é uma cidade complexa, né? Tem coisas para melhorar em todas as áreas. Sim. Mas tem algumas áreas que são primordiais, que fala de vida, né? Então, pô, hospital, as escolas municipais. Então, assim, tem coisas que vêm na frente, né? Você não pode, de fato, focar, igual você falou, ter um evento aí, um show. Pô, é legal, uma atração pública para a população, mas se com a verba desse show você consegue melhorar um hospital, consegue ter mais pessoas trabalhando, você consegue ter equipamentos modernos. Então, assim, pô, que fique sem show, né? Com certeza. É aquele lance lá, você não mata a fome lendo cardápio, você precisa ter comida. Então, é sobre isso, sabe? Eu acho que e no Brasil, nos últimos anos, essa questão política, por mais que eu veja que ainda tem muita coisa para evoluir, acredito também em muitas outras áreas, uma boa parte da população também já tá acordando, né? Tá despertando. Sim. Principalmente quando você passa assim por uma situação meio que você se sente humilhado, né? Eu acho, assim. E o hospital é o campo minado para isso, né? Você acha que fica, 12 horas esperando atendimento. Não foi aqui em Campinas, mas eu vi que nesse final de semana, se eu não me engano, Rio de Janeiro, mas passou na televisão lá, uma senhora, né, pedindo atendimento lá no hospital, lá no posto de saúde que ela tava, ninguém atendeu ela morreu ali, sentada. Então, em 2025 isso tá acontecendo? Isso daí era a reportagem que você via em 1990. 2025 você tá vendo essa mesma reportagem. Então, ninguém não evoluiu, entendeu? Não continua ainda sendo dessa forma, sabe? Imagina a família dessa senhora, entendeu? Porque filmaram ela pedindo ajuda ali. E aí filmaram 3 horas depois ela morta lá. Até espirrou a imagem ali, ofuscou, entendeu? Sim. Então, assim, você vê que era uma senhora simples, humilde, que trabalhou a vida inteira. Precisava de um atendimento, cara, entendeu? Para as pessoas assim, as pessoas que estavam trabalhando nesse dia, que viram essa senhora e negligenciaram, estão com as mãos sujas de sangue, entendeu? Certeza. Não sei se ficaram nervosos porque ela estava sendo entrevistada, tinha câmera de TV ali, entendeu? Sim. Não sei se teve alguém ali nos bastidores, não atende ela, deixa ela aí, com entendeu? Com certeza. Aí você fala, você é responsável por essa morte que aconteceu. Com certeza, sua mão tá ali. É igual no BRT. Tá ali, cara. Exatamente. Esse tempo atrás entregaram o BRT Ouro Verde, pela metade, né? Aí estava lá, prefeito, os vereadores
do lado do Terminal Ouro Verde, do lado do Hospital Ouro Verde. Por que não deram um pulinho lá? Porque não atravessaram ali, né? Era só atravessar a rua. Vamos lá ver o que tá acontecendo lá também. Mas não. Do BRT ali, cada um pegou o carro que é nosso. É nosso aquele carro que eles ficam trocando semestral. E foi embora. E foram embora. Foram embora. Andrezão, o podcast de hoje aqui, ó, vai gerar polêmica, Vai. mas eu acho que assim, você trouxe um assunto aí que com certeza vai desagradar muita gente, mas também é um assunto super desagradar que eu falo, que vão se sentir ali cutucadas, Sim, entendeu? sim. Claro que não é novamente assim, generalizando, mas acontece com uma boa parte isso daí, Boa parte. o assunto que trouxe hoje. E a população aqui são mais de 1 milhão de habitantes e uma boa parte já se sentiu maltratado em situações como essa, entendeu? Com certeza. E então acho que tem que ser lógico. Eu vejo o trabalho que você faz, o posicionamento é esse que você trouxe aqui. E, cara, você vai tomar pedrada, vai ter pessoas ali que com certeza está incomodando hoje. Mas eu falo assim, ó, que Deus continue guiando seus passos, é isso que você falou aqui no começo, Deus na frente. Eu acho que você tá colocando assim, cara, a mão no vespeiro ali, entendeu? Mas você tá combatendo um bom combate. Eu acho que a gente tá de saco cheio também de ficar vendo essas notícias, que as mesmas notícias de 20, 30 anos, e uma boa parte disso poderia ser resolvido se tivesse boa vontade. Já está gastando dinheiro, já tem estrutura, já tem as pessoas, mas parece que não tem boa vontade, entendeu? Sim. Você já tem que estar ali mesmo. Então isso que você falou para mim é a maior ofensa que tem. O cara bater a digital e ir embora, o cara tem que sair às 17 e ir embora às 15. Pô, tá tirando, entendeu? Daí o cara não tem respeito nem por ele, assim, não tem nem amor próprio, porque é um cara extremamente egoísta para estar fazendo isso, entendeu? Então, de fato é revoltante, então dói, machuca, papo chato, poderíamos estar falando aqui de coisas legais, de coisas boas, mas tem que, esses assuntos chatos que eu falo no bom sentido, tem que vir na mesa aqui para a gente trazer essa reflexão para a população aí que está nos assistindo, porque é um problema da nossa cidade, mas que está praticamente todo o Brasil, entendeu? Todo o Brasil, é isso aí. E eu acho que eu também, falando um pouquinho da palavra, eu acho que eu nasci no livro errado, no tempo errado, porque essa geração aqui tá muito tranquila. Eu acho que a geração dos discípulos lá de Jesus era mais legal, porque morrer de cruz tombada, de pedrada, e eu acho que eu nasci em geração errada, porque nada que eles falam dá medo em mim, né? Porque como os discípulos lá não tinham medo de morrer, eu tenho um pouco menos. Um pouco menos. Na verdade, igual o Paulo fala, né? A morte é lucro. Então, pra mim, tá tranquilo. Igual eu falei, na hora que Deus sair, ele sabe o melhor pra mim. Então, eu tô tranquilo. E aí, Medina? Acho que eu assusto eu falando isso aí as pessoas, né? Se você é cidadão, você tem direito à dignidade. Quando você vai num posto de atendimento público, esse serviço já foi pago. Você não está ali implorando. Acho que é trazer lucidez mesmo para a população, que é um direito você ser bem atendido, é um direito você não ficar 12 horas para ser atendido. Isso é terrível, essa situação que está acontecendo na saúde. Quando a gente traz um assunto como esse, não é só uma crítica, é realmente para que haja uma solução, para que nós, como os cidadãos, nós venhamos a correr atrás dos nossos direitos com mais afinco, porque talvez hoje você não tem ninguém lá no hospital, mas um dia pode bater na tua porta, ou pode ser você que vai ficar lá esperando por um atendimento e vai ser maltratado. Então, nós temos que buscar os nossos direitos e saber em quem a gente está votando, por que está votando, porque uma hora isso tudo volta pra gente, né? Então, eu acho que o trabalho que você faz é de uma sensibilidade muito grande. Uma hora você está aqui, bruto, guerreiro,
guerreiro, vai, eu vou pra cima mesmo, pego na espada e vou pra cima, é um trabalho de todos nós como cidadãos, né? Torcer por um Brasil melhor, mas fazer aquilo que tá no nosso alcance. Hoje a gente tá dando voz pra você falar aqui sobre essas coisas na situação pública, mas a verdade é que nós como cidadãos, nós temos nosso direito, Gu. Lembra como eu fiquei indignada compartilhando com você o que estava acontecendo no hospital? Causa uma indignação, mas depois você sai de lá, você dá graças a Deus que você não tá mais lá. Mas não pode continuar acontecendo, porque existem centenas de milhares de pessoas morrendo todos os dias por conta de uma negligência de pessoas que deveriam estar ali lutando pela vida, quando na verdade, quando morre alguém, eles dão graças a Deus que é menos um para ser atendido. E não deve ser assim. Então, André, parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem. Eu acredito muito no que você falou aqui sobre o seu propósito, que o Senhor continue te encorajando, trazendo ânimo, fortalecendo a sua esposa, que escolheu isso como carreira para ela ser protegida também, blindada desses ataques, porque é necessário, é algo que mesmo você não ganhando nada, a palavra de Deus diz que o nosso galardão está garantido. É né? isso que eu acho, é isso que eu tenho certeza. Então você pode ter certeza que o trabalho que você faz, você já salvou vidas, né? Sim. Infelizmente é o que a gente consegue levar, mas isso que você consegue levar lá, que é solucionado, é alguém que está tendo mais tempo aqui, né? Então tenha certeza que o seu trabalho é válido, não desista, pode cair mil ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não será atingido, Amém. porque o Senhor te blinda e Ele te guarda, sabe? Amém. Continue assim, firme no seu propósito, que eu tenho certeza que lá em cima Deus tá vendo, sabe? E Ele tá te protegendo, tá te guardando. Se até hoje não aconteceu nada, é porque de fato Ele está com você, com certeza. Sabe? E é necessário, é uma voz necessária. Sim. Né? Então é isso que eu tenho pra falar pra você. Se foi o escolhido, né? Vai pra cima e nós aqui, eu vou estar orando por você, Amém. casa. Vou orar por você, pela tua casa, Amém. porque eu creio que faltam pessoas assim. É o amor ao próximo genuíno, gente, né? Você tá sempre, não é tudo ganhar, né? Sim. Mas naquilo que a gente pode fazer pra agregar valor pro outro, nós temos o dever de fazer. E se você escolheu isso como profissão, tenha na sua cabeça que não é fácil lidar com a morte, obviamente que não, mas é uma escolha, né? Então, a partir do momento que você escolheu estar ali, faça de todo o coração, sabe? Faça para o outro como você gostaria que fosse feito para você, né? Então, eu acho que esse exercício de se colocar é muito importante, ainda que você nunca tenha passado por isso. Porque talvez, tem pessoas que nunca vão passar em nome de Jesus, mas todos os dias acontecem situações ali que é difícil você seguir em frente depois que você vê esse cenário dentro de um hospital, gente. É muito difícil. Você não é mais o mesmo. Você vê uma realidade de morte realmente, de desleixo, de pessoas com fome que querem comer, o enfermeiro tá lá, ele colocou a comida lá, sabe que faz parte da dieta do paciente, porque ele não pode comer de tudo, mas a pessoa não consegue se mover. Então, assim... Meu Deus, gente, é sensibilidade, é ser humano, né? Falta humanidade. Então, assim, fica aqui o meu desabafo, né? De tudo que eu passei. Ainda bem que eu coloquei pra fora, ufa. Mas é necessário, gente. É importante esse tipo de debate, porque às vezes nós, como população, a gente não tem noção. Que eu pago aquilo. E você fica ali, você fica na mão deles, Sim. Você fica esperando o bom. E agora vocês estão sabendo que não é bem assim. Tem muita gente indo embora antes do horário, tem gente que tá matando o trabalho. Então, acho que isso tem que gerar em nós essa cobrança, né? De trazer luz na onde tá tendo trevas, realmente. E eu agradeço a oportunidade, o convite de vocês para estar vindo aqui falar um pouquinho do meu trabalho, e nós também iremos voltar com o nosso projeto de levar, porque é isso que você falou, da pessoa estar lá sem alimento, sem comer várias horas, uma vez me cortou a alma, nem cortou o coração. Um senhor que fazia 12 horas que estava lá, ele abriu o salgadinho assim, ó, esse salgadinho de cebola, esse aqui foi o que eu comi no dia de hoje. Ela me arrebentou o coração. Então nós temos um projeto de levar sopa, levar alguma coisa assim toda semana em algum local, algum hospital, alguma UPA, e nós estamos voltando com esse projeto, né, com o nosso grupo a gente começar a levar ali, porque é triste a pessoa ficar 12, 15 horas ali sem comer nada, porque a pessoa não tem um Sim. centavo. Quando ele abriu esse salgadinho, quase me cortou a alma. E Andrezão, antes de finalizar, a gente que vai virar corte, você trouxe vários cortes aqui, mas para você deixar aquela mensagem sua, que tá aí no seu coração, irmão. Tá. Foi top aí o tema de hoje. Ótimo. Eu primeiro agradeço a você aí que curte e também compartilha
aqui o canal do podcast, né? Do Gustavo da Medina. Que você possa ter um entendimento de, primeiramente, colocar Deus em primeiro lugar em tudo. E coloque o entendimento que seja você no lugar da pessoa, né? Nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa. E eu preciso de oração. Eu agradeço já a oração de vocês. E o apoio da população para que nós possamos fazer 1%, que 1% já vai fazer muita diferença aqui na cidade de Campinas. E depois, mais para frente, eu não sei para onde que Deus vai me levar, mas a promessa é Deus me levar para longe. Então, essa é a promessa e eu tô aqui para fazer o que Deus quer, não para fazer o que eu quero. Então, se Ele me colocou nisso aqui, nesse ato, é nisso que eu vou continuar e eu preciso do seu apoio. Amém. Valeu, Andrezão. Tamo junto, meu irmão. Galera, curte, comenta e compartilha e até a próxima. Valeu. Tamo junto. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!